por isso, doutor e doutora, sempre lembre disso. Quando você for fazer aquele investimento, seja na sua landing page, seja na sua equipe, hoje ele é custo ou ele é despesa? E esse vídeo eu preparei para você, advogado ou advogada, que hoje pensa que investir no digital vai ser uma despesa hoje para o seu escritório. E eu preparei um conteúdo para explicar a diferença de custo e despesa no seu escritório. Por quê? Alguns advogados já entenderam, outros estão começando a entender que a forma de procurar cliente e resolver problemas está onde? Dentro da internet. Porém, pelo fato de ter já uma equipe estruturada, já ter um ponto físico e principalmente por ter vários clientes de indicações, alguns advogados não entenderam ainda que dentro da internet, ao invés de pensar que vai ser uma despesa, ele pode se tornar um custo para o seu escritório, ou seja, trazer nova receita e principalmente, que é o que eu acredito que todo mundo deseja, te dar mais tempo, te dar qualidade de vida e principalmente você conseguir medir quem são os clientes bons e clientes ruins, para quando você for usar seu tempo para atendimento, para você ser aquele advogado cirúrgico e não ser aquele advogado que vai conversar com pessoas que não vão agregar. E o primeiro ponto é identificar qual que é a diferença hoje de custo para despesa. Eu vou te explicar na prática. Vamos supor, doutor e doutora, que você contrate hoje um estagiário para o seu escritório. E esse estagiário ele chega atrasado, ele não faz as tarefas e principalmente ele não cumpre o papel que você pediu para ele fazer. Ele vai se tornar um custo ou despesa? Eu acredito que quando você foi contratar ele era para ser um custo. Por que custo? Porque ele ia ajudar você a fazer petição, que ele ia ajudar você a ganhar tempo. Porém, está sendo ao contrário, está se tornando uma despesa. Porque além de você ter que ajudar ele, você tem que cumprir o seu papel e principalmente, você está pegando o seu dinheiro e está queimando o dinheiro, que se torna uma despesa. E hoje eu separei um material em 3 passos para você entender qual é essa diferença. E principalmente para você entender dentro do digital o que é uma despesa, principalmente para você pensar no lucro, no custo e você conseguir subir o faturamento do seu escritório. E eu preparei esse conteúdo em 3 passos para te ajudar. O primeiro passo é entender que a maioria das agências, elas prometem novos clientes, clientes ideais e principalmente crescer o faturamento do seu escritório. Porém, doutor e doutora, você precisa entender que a agência ela não conhece seu dia a dia, ela não conhece quem é seu cliente, ela não conhece aqueles macetes que você tem dentro do processo que pode ajudar no cliente para a solução do problema dele. E por que eu tô falando isso, Felipe? Porque os advogados, eles têm a crença que vão pegar o dinheiro dele, investir na agência e pronto, a mágica tá feita. E não é assim. Se você pensa desse jeito, provavelmente você vai setorizar o seu sucesso. Por quê? A agência hoje, ela precisa da rotina sua. Ela precisa entender quem que é seu cliente ideal, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele ouve e o que ele vê. Então ele precisa dessa produção de conteúdo sua, onde vai identificar o cliente final e principalmente conseguir achar a custo menor esse cliente. E Felipe, por qual motivo que você está falando isso? Que precisa da cooperação do advogado e da advogada com a agência? Porque só o advogado sabe a rotina. E principalmente porque se o advogado hoje ele não tiver essa estratégia junto com a agência, o que ele vai se tornar talvez? Que muito que a gente vê. Ele vai se tornar, a agência vai se tornar uma despesa para o escritório. Por quê? Ela vai pegar os vídeos que tem, ela vai pegar os vídeos que ela acha que dá certo para rodar e talvez não chegue aquele cliente ideal. E o que vai acontecer? Como o seu faturamento não está subindo e você está perdendo tempo, isso vai se tornar uma despesa para o seu escritório. Então, para você virar essa chave da despesa e custo de uma agência, entenda, doutor e doutora, a agência precisa que esteja alinhado você e eles para o quê? Para produzir conteúdo, ver se realmente a estratégia está dando certo, se está chegando o lead correto, se o lead está chegando e também está tendo atendimento do advogado, para você hoje não queimar seu dinheiro. O segundo ponto é entender que a advocacia, ela precisa, como qualquer negócio, de investimento para crescer. Só que diferente do passado, que antigamente a gente tinha que ter um ponto físico, a gente teria que ter clientes, indicações, cartão e principalmente, se você tivesse ou tem um advogado de família ou um advogado familiar que já pode te ajudar, você conseguiria chegar mais rápido no resultado final. Pois bem, a advocacia mudou. E o novo advogado hoje, ele tem uma mentalidade diferente. Aquele advogado que quer ter mais clientes. Ele entende hoje que talvez, se ele investir num ponto físico hoje, numa grande equipe, talvez o cliente final dele não vai pegar o carro e andar na avenida e parar no escritório. Porque esse cliente ele vai procurar resolver o problema
dentro da internet. E para a gente ter uma boa estrutura na internet para receber esse cliente, nós precisamos de investimentos. Só que o investimento, ele é muito menor daquele investimento que a gente fez em faculdade, em pós-graduação, em imóveis, imobiliário para escritório. Por quê? Hoje o investimento dentro da internet, ele é menor. Lógico. Felipe, o que significa menor? Significa que você precisa investir no seu posicionamento, você precisa investir na sua estrutura visual. Como, Felipe? Através de fotos, num bom site, do bom Instagram, para o cliente chegar no escritório virtual, ele ser da mesma grandeza que o seu físico. Porque muitos investem no físico, coloca porcelanato, o melhor quadro, mas esquece que a maioria das pessoas não vão lá, vão procurar você hoje na internet. Então, o que significa? Precisa de investimento. E, gente, por que eu tô te falando que é importante entender sobre investimento dentro do digital? Porque hoje, vamos supor que você tem um faturamento hoje X e chega uma quantidade Y no seu escritório, a partir do momento que eu tenho um site, que eu tenho um Google Meu Negócio, que eu tenho um bom posicionamento, eu vou ter possibilidades. O que significa possibilidade? Eu tenho a chance de um novo cliente me procurar, encontrar o escritório. Mas para isso eu preciso estar preparado através de um bom site, através de uma boa landing page e principalmente através de um bom atendimento. Por quê, Felipe? Porque a partir do momento que eu investi num bom site e eu tenho um novo cliente que eu não estava esperando ele, eu consegui aumentar meu faturamento. Só que pensa isso ao longo do tempo. 10, 20, 30 clientes entrando através do digital dentro da sua empresa e conseguindo subir o faturamento. Então tenha isso em mente, essa diferença, e entenda que dentro da internet nós precisamos investir para receber aqueles clientes que viriam no ponto físico. Porém, nós conseguimos receber ele melhor, com mais qualidade e principalmente com mais velocidade, para a gente conseguir ajudar e escalar nosso negócio. Mas antes, inscreve no nosso canal para você aprender mais sobre conversão de clientes dentro da advocacia. E o terceiro passo, e o mais importante, é você metrificar, você medir quem são esses clientes, qual está sendo o valor desse cliente para essa conversão. Por quê? Como eu disse no início, alguns deixam a empresa fazer isso, empresa de marketing. Ela fala se o lead tá bom, ela fala quantas pessoas tá chegando. Mas eu te pergunto, doutor e doutora, hoje você vem acompanhar o WhatsApp do seu escritório? De quantos leads estão chegando na segunda, na terça, na quarta? Quantos estão atendendo? Quantos não estão atendendo? Por que eu tô falando isso? Porque a partir do momento que a gente consegue metrificar, entender, fica mais fácil da gente conversar com a equipe de marketing para ver o que está sendo investido, para ver qual estratégia pode ser melhorada. Porque senão, volta a repetir, essa estratégia volta a ser uma despesa para o escritório. Porque não está tendo retorno. Mas esse retorno ele precisa de medida. Como a gente vai identificar se um negócio dentro do mundo digital ele está sendo bom ou ruim se eu não consigo medir esse negócio? E para medir, se você deixar com o estagiário, ele não tem o nível de maturidade que você tem no escritório, ele não tem o nível de sabedoria e principalmente, talvez ele não está atento àquele cliente ideal que você sabe que é o melhor para o escritório, porque ele não tem essa jornada de experiência que você tem, doutor e doutora. Então por isso, sempre atente a isso. Muitas pessoas terceirizam ou não dão valor, deixando o comercial e principalmente as métricas, as medidas do seu escritório digital na mão de empresas e de terceiros. O que vai ser muito difícil você conseguir medir, identificar se é público, certo? Qual é o valor que está saindo desse cliente? Porque vamos imaginar hoje, você trabalha hoje com direito empresarial e você tem um produto. Se você identifica que a cada R$8 que você investe hoje no Facebook e te volta aquele cliente ideal, você entende que você está tendo um custo incrível nas suas campanhas. Ou seja, você vai conseguir aumentar. Agora, por outro lado, se você não deixa e você não vê, você vai ficar na mão de terceiros que não conhece seu negócio, não sabe o faturamento e principalmente só vão fazer o básico, só vão fazer o que tem que ser feito. E por isso, doutor e doutora, sempre lembre disso. Quando você for fazer aquele investimento, seja no sua landing page, seja na sua equipe, hoje ele é custo ou ele é despesa? Porque se ele for custo, vai compensar. Se ele for despesa, você vai deixar de lado e vai procurar novas formas de você aumentar seu faturamento através de custos bons. Ou seja, aqueles que vão elevar seu faturamento e principalmente trazer aquele cliente ideal para o seu escritório.